Eu sei que final de ano é uma época onde as pessoas querem ter esperança, acreditar no mundo melhor, e eu acho que isso é super importante. Mas Nietzsche tinha uma frase dura, que era a seguinte: a esperança é o maior dos males, porque só prolonga o sofrimento. E eu acho que a gente tem que ter isso na cabeça. Ter esperança de coisas que não são viáveis e que não vão acontecer de jeito nenhum é algo que só prolonga o nosso sofrimento e impede completamente nossa capacidade de reação, nossa capacidade de combater o que está ali escrito que vai acontecer. É uma maneira de manipular as pessoas, gerar falsas esperanças, né? Então, no vídeo de hoje, eu queria trazer para vocês uma conta matemática, né? É muito difícil você questionar os números, né? Os dados, os fatos que são absolutamente concretos, que mostra que nesse sistema que a gente vive já há décadas aqui no Brasil, é absolutamente impossível que as pessoas mais pobres do Brasil mudem a realidade dela ao longo das próximas décadas aí. É impossível. Ou seja, tudo que você está ouvindo de vamos fazer isso, vai melhorar a sua situação, etc., esquece. Joga fora essa esperança, porque essa esperança ela é absolutamente vazia. E quem diz isso, infelizmente, não sou eu, são os números. E vamos entender por que os números dizem isso. E, assim, eu já peço perdão por trazer uma realidade tão dura, mas eu acho que a população brasileira precisa de ter contato com essa realidade, que é uma realidade dura, para saber se posicionar. E eu acho que mais do que nunca a gente tem que se posicionar de uma forma correta, deixando de ser manipulado pelo que as poucas pessoas que compõem a elite, me desculpe a palavra, medíocre desse país, fazem com que todos acreditem, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma planilha e vocês vão fazer uma conta aqui junto comigo. Eu nunca gravei um vídeo onde eu compartilhasse uma planilha, mas a gente vai fazer isso hoje. Então, essa planilha ela vai mostrar o seguinte: quanto que a gente precisaria gerar de riqueza no Brasil para fazer com que a população mais pobre tivesse um maior poder aquisitivo e pudesse mudar a sua realidade. E aqui um conceito muito importante, que as pessoas saibam diferenciar: riqueza de dinheiro. A gente só pensa em dinheiro, né? Porque quanto que vai ganhar mais de dinheiro, mas dinheiro não quer dizer nada, né? Se você pegar uma nota de 10, de 50 reais, aquilo é um pedaço de papel escrito, sujo, pequeno, tranca uma pessoa dentro de um cofre durante um mês, daqui a um mês tira ela para ver se dá para fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Não dá para fazer nada. Dá para fazer com riqueza. Riqueza é o quê? É o leite que você toma de manhã, é o trigo que as pessoas colhem, é minério de ferro, é o trabalho das pessoas que prestam algum tipo de serviço. Isso tudo é riqueza. E é isso que a gente tem que gerar para dar para as pessoas, para elas poderem utilizar aquilo para a vida delas, para a sobrevivência delas. Então, a gente tem que pensar em quanto de riqueza a gente tem que gerar para que as pessoas possam ter uma vida melhor no país. E não em quanto de dinheiro que a gente tem que gerar. Se fosse só gerar dinheiro, botava a Casa da Moeda lá para emitir um monte de nota, resolveu o problema. Não adianta nada, a gente tem que emitir riqueza. Mas quanto de riqueza a gente tem que gerar no país, dentro do modelo atual, do sistema atual, para fazer com que as pessoas mais pobres mudem sua realidade? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender como é que está dividida a população brasileira mais pobre. Quando você pega os números do IBGE, você vai ver que no Brasil, 22,5% dos domicílios não tem renda ativa, ou seja, não tem nenhum dinheiro fruto do trabalho deles, tá? Os domicílios que têm uma renda muito baixa são quase 30%, 29,40%. E os domicílios que têm uma renda baixa, ou seja, a renda somada do domicílio até R$ 2.300 por mês, eles são 12,30%. Mas esse dado pode enganar um pouco, porque dos domicílios sem renda ativa, uma boa parte são domicílios de pessoas que são aposentadas. Então, eles têm, sim, uma renda, né? E a renda média dos aposentados é em torno de R$ 2.700, se não me engano. Então, eu vou tirar esses domicílios que têm a renda dos aposentados para só ficar com aqueles que recebem ou um Bolsa Família ou não recebem nada mesmo.
Então, quando a gente exclui as aposentadorias e pensões, a gente tem que 50,7, mais ou menos metade da população brasileira se enquadra nos domicílios sem renda ativa, de renda muito baixa ou de renda baixa. Tá? Quando você olha a população economicamente ativa do Brasil, as pessoas que estão ganhando algum dinheiro fazendo alguma atividade, também um dado oficial, você tem aí mais de 120 milhões de pessoas no Brasil. Logo, tá? Se você multiplicar esses 124 milhões de pessoas que são economicamente ativas, que ganham algum valor, né, pelo trabalho que fazem, pelo número de pessoas que se enquadram em domicílios sem renda ativa, renda muito baixa ou renda baixa, tá? Você vai chegar no universo de pessoas que ganham algum dinheiro que você teria que impactar positivamente para mudar a sua situação, em torno ali de 63 milhões de pessoas. Você vai mudar esses dados aqui um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, o geral não vai mudar muito disso aqui, todos são dados absolutamente oficiais. E a gente tem que pensar o seguinte, quanto a gente tem que fazer com que a pessoa mais pobre ganhe mais por mês para poder mudar a situação dela. E eu coloquei aqui um número de R$ 1.500 por mês de riqueza dessas pessoas pobres terem a mais por mês, para elas poderem assim, almejar um futuro diferente. Né? Por que 1.500? Porque é um número que me veio na cabeça que realmente faz diferença. A gente não está falando aqui de migalha, de R$50, R$100. A gente não quer manter a escravidão financeira. A gente quer ter algum tipo de diferença. E aí é engraçado que muita gente mais rica olha esse número e fala, pô, mas também R$1.500 para as pessoas mais pobres. Quanto é que você paga a escola dos seus filhos? É R$3.000 por mês? E você acha que um cara que trabalha o mês inteiro, acorda às 4 da manhã, vai dormir 11 da noite, que pega 2 horas de condução de manhã e 2 horas de condução à noite, esse cara ele não deve ganhar a mais do que ele ganha por mês hoje, que é muito pouco, ali um salário mínimo, R$1.500 a mais por mês, metade do que você paga de escola para um dos seus filhos, para ele tentar ter alguma condição de sair da condição dele de pobreza. Vamos lembrar que no Brasil, os relatórios que mostram mobilidade social, uma pessoa que nasce nos 10% mais pobres do Brasil, ela demora, em média, tá? 9 gerações, 8 a 9 gerações, para chegar na renda média do país. Ou seja, 250 anos até um descendente conseguir ser um cara da classe média do país. Então, para mudar isso, eu botei um valor, para mim, deveria ser maior do que R$1.500 por mês. Mas vamos fazer aqui, ó. Se você é mais pobre no Brasil e está sonhando, tá, em ganhar R$1.500 a mais por mês para tentar mudar a sua situação e poder um dia pensar em ter uma casinha, ou seus filhos terem um mínimo de, sei lá, um plano de saúde do mais barato possível, ter uma escola que você pode escolher, qualquer coisa dessa. Beleza. Isso significa que a gente teria que gerar por mês de riqueza no Brasil, e aqui eu já multiplico 1.500 por 1,2, que para você gerar isso de salário por mês, você tem encargos sobre isso também, tem 13º, etc. Então, 1,2. Eu fui conservador. Normalmente as pessoas falam para multiplicar por 1,4, por um número maior. Eu multipliquei por 1,2, novamente. O número pode ser pior do que esse. Tá? Mas então a gente teria que gerar no Brasil de riqueza, não é de dinheiro, de riqueza, ou seja, de minério que você tira, leite que você tira da vaca, etc. 113, quase 114 bilhões de reais. Isso faria com que você tivesse que gerar por ano, tá? Mais ou menos 1,3 trilhões de reais a mais de riqueza no Brasil para distribuir para essas pessoas mais pobres. Isso tudo é matemática que você teria que gerar. Só que qual o problema? Qual o problema? E aí a gente vai vir aqui nessa outra tela que eu quero que vocês vejam, né? Que é essa tela aqui. Quando você olha ao longo de todas as últimas décadas, tá? Você vai ver que só em torno de 12 a 14%, no último ano que se tem essa medida, 13,9%, da renda gerada no Brasil por ano, tá? Vai para os 50% mais pobres. Então, na verdade, no modelo atual, que a gente está discutindo modelo aqui, no modelo atual, não adianta você gerar essa riqueza a mais, porque essa riqueza que você gera, ela não vai para os mais pobres. Só 13,9% vai para os 50% mais pobres. Está aqui o gráfico, tá? Do World Inequality Database, um dos maiores bancos de dados do mundo que estuda desigualdades no mundo inteiro. Vale a pena vocês visitarem esse site. Então, quando a gente volta lá para a nossa planilha, né, você vai ver que é o seguinte,
só 13,9% da renda vai para os 50% mais pobres. Logo, para ir 1,3 trilhões de reais para os mais pobres, você teria que gerar 9,8 trilhões de reais a mais de riqueza no Brasil. Tá? E aí, só para fazer uma comparação, é óbvio que uma coisa não é igual à outra, tá? O PIB não é igual à renda que você paga para as pessoas no Brasil, não existe uma igualdade dessas duas variáveis, mas só para a gente ter uma ordem de grandeza, tá? O PIB brasileiro em 2017 ele foi 6,5 trilhões de reais. Você teria que gerar a mais, porque isso aqui é para essas pessoas ganharem a mais do que elas ganham hoje, 9,8 trilhões de reais. Isso, se o Brasil, ou seja, a gente tem que gerar a mais do que a gente tem hoje de PIB, em termos de riqueza, mais ou menos 150% de toda a riqueza que se gera no país por ano para poder ter esses R$ 1.500 a mais para as pessoas mais pobres, usando o modelo de hoje, que é o modelo que está se defendendo, né? Se o Brasil conseguisse crescer nas taxas da China de 7%, em 13 anos e meio, a gente conseguiria gerar essa riqueza a mais para os mais pobres terem esses R$ 1.500 a mais por mês. Na taxa que o Brasil, teoricamente, cresce, eu digo teoricamente porque nos últimos anos não cresceu isso, a gente só conseguiria daqui a 46 anos ter esses R$ 1.500 para as pessoas mais pobres do país. Ou seja, não vai ter. Matematicamente não vai ter. Aí você fala, não, mas agora vai mudar a distribuição de renda. Então eu te mostro novamente esse gráfico aqui, que eu acho que é importante você ver. Olha esse gráfico aqui, cadê aqui? Ó. Olha aqui, é uma reta. Não mudou ao longo de todas as últimas décadas. Não mudou. Por quê? Porque o sistema é o mesmo. O sistema é absolutamente o mesmo. E é esse sistema que a gente está defendendo aqui no Brasil. Então, acaba com a sua esperança se você é mais pobre. Você não vai ficar mais rico. E o que vai acontecer ao longo dos próximos anos é que a televisão, o governo, todo mundo vai pegar exemplo do fulaninho, do ciclano, de uma empresa que deu certo e vai mostrar para vocês algumas pessoas que conseguiram sair da pobreza e tentar te convencer que o Brasil mudou, que as coisas estão mudando. Mas é tudo mentira. É tudo um jogo para aculturar a cabeça das pessoas e acreditar nessa mudança que não vai existir matematicamente. Não tem como. Isso que eu mostrei para vocês é a conta matemática. Não dá para discutir com essa conta. Então, como a gente poderia mudar, Eduardo? Não tem solução? Teria solução. Como, por exemplo, se você tem duas maneiras só de mudar essa conta. Uma delas é o seguinte, em vez de transferir 13,9% da renda que você gera para os 50% mais pobres, na França, por exemplo, se transfere quase 25%. Nos países nórdicos, escandinavos, você transfere quase 30%, alguns até mais de 30%. Então, a primeira coisa que você consegue mudar nessa variável é ter uma distribuição de renda maior para as pessoas que são mais pobres. Aí você precisa gerar menos renda para fazer com que eles mudem de vida, né? E a segunda é o seguinte, não é gerando nova riqueza, é pegando a riqueza que já existe e, poxa, distribuindo essa riqueza que já existe através de impostos, principalmente, das pessoas ultra ricas para as pessoas mais pobres. Vamos lembrar que no Brasil, os 5 mais ricos têm a mesma riqueza de 100 milhões de pessoas, né? E o 1% mais rico do Brasil, vocês têm aqui nesse gráfico, eu vou mostrar de novo, já que a gente está aqui com ele aberto, vamos lá. Aqui, ó, o 1% mais rico do Brasil. Aqui são os... olha lá, vou botar aqui, 1% mais rico, beleza. Então, o 1% mais rico no Brasil tem 28% da renda. E os 10% mais ricos do Brasil, que são a linha azul, tem 55%, mais da metade da renda que se tem por ano no Brasil. Então, se você consegue distribuir melhor essa renda que se gera, é um passo. E o segundo passo é você pegar o dinheiro que já existe com os mais ricos e, através de uma mudança dos impostos, ou sejam impostos sobre herança, impostos sobre patrimônio, que são IPVA, IPTU, etc. Ou se você pega os impostos de renda sobre as alíquotas mais altas e derruba um pouco de areia dos montes mais altos de riqueza que tem no Brasil para os mais pobres. Fazendo os dois, em muito menos anos do que isso, a gente conseguiria mudar a realidade do Brasil, né? Um outro exemplo, quando você diminui os impostos sobre bens e serviços no Brasil, tudo que o mais pobre do Brasil
ganha, ele consome. Então, tudo que você diminui de imposto sobre bens e serviços é direto no consumo, é direto riqueza que você gera para ele, é direto um pedaço daqueles R$ 1.500 que eu estou falando aqui. Então, se você pega a mesma carga tributária no Brasil, exatamente a mesma coisa que se paga de imposto, mas transfere um pedaço do que os pobres pagam para o que os ultra-ricos pagam, o ultra-rico não dá nada na vida dele, porque é só dinheiro que ele poupa, mas vai mudar na renda que os mais pobres têm e você consegue fazer com que isso aconteça de uma maneira mais rápida. Não é isso que está se falando. O que está se falando no Brasil é ter menos impostos para os mais ricos, menos ainda do que eles já pagam. O Brasil é quase um paraíso fiscal, né? É um paraíso fiscal para as pessoas mais ricas. Então, está se falando em ter menos impostos para os mais ricos, mais subsídios para as grandes empresas, ainda zero de imposto sobre dividendos, imposto sobre herança continuar baixo como é atualmente e nada que mude essa redistribuição de renda. Então, é o seguinte, infelizmente, a mensagem, se você é mais pobre ou classe média, é o seguinte, perca suas esperanças, porque nesse modelo aqui não faz sentido ter esperança, só vai prolongar seu sofrimento. Lute por um modelo diferente, que é a única maneira de você sair da situação em que você está hoje. Tá bom? Os dados. Nunca vamos nos esquecer dos dados. Se você achou interessante esse vídeo, não necessariamente se você gostou, porque é um vídeo forte, né? Não deixe de assinar esse canal, de espalhar para as pessoas que você conhece que esse canal existe, porque se a gente conseguir chegar num número muito grande de pessoas, a gente vai mudar a realidade desse país através do conhecimento. Assine agora o canal, clique aqui para receber as notificações e vamos juntos nessa caminhada. Um abraço!